Então, Pedro, aqui na página 10, lá embaixo, na antagonismologia. Você pode comentar, por favor, o antagonismo estigma paragenético, estigma genético? Sim. O estigma paragenético, nós estamos chamando a atenção aqui, aquilo que veio independente da genética, ou seja, aquilo veio em função da própria personalidade, da consciência que está ressomando ali. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Vou tentar dar um exemplo de cada. Um exemplo positivo é o caso da dragona, por exemplo. Então, a Consciex já mexeu muito com o processo de iniciação. Já tem isso quase que, vamos dizer assim, como uma segunda natureza. Aquilo já está carimbado no próprio psicossoma de tantos corpos que ela teve mexendo com isso. É natural, é esperado, é mais comum quando ela renascer que isso apareça no próprio soma como se fosse um nevos, né? um sinal. O processo negativo, se a Consciex ela é muito perturbada, muito conflitiva, muito bélica até certo ponto, essa desorganização consciencial pode acabar suplantando a genética, que já tem todo um molde, um modelo, e isso gerar, muitas vezes, um aborto, pode gerar doenças congênitas, pode gerar algum tipo de dificuldade na constituição do novo corpo. Então, isso seria um estigma paragenético. A pessoa pode até não conseguir constituir o corpo, ou pode ficar com aquela marca mais negativa. No caso, por exemplo, às vezes a pessoa, se ela teve uma ressoma muito curta, um período intermissivo muito abreviado, e ela, por exemplo, foi vítima de algum tipo de explosão, de algum tipo de mutilação, isso pode acabar se refletindo no próprio neocorpo, né, no novo soma. Estigma genético, a mesma situação. Às vezes a consciência que está ressomando não tem tanta responsabilidade, mas em função dessa desorganização da mãe, por exemplo, que às vezes não se cuidou, às vezes pegou uma infecção, às vezes ela caiu, às vezes ela teve alguma dificuldade maior na gestação e aquilo imprimiu um estigma no novo corpo. Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, as mães que são alcoólatras, as mães que fumam, tudo isso vai dar algum revertério no novo corpo que está se manifestando. A gente que acompanha muitas gravidezes, a gente sabe que se o feto ele não desenvolve, ele tem um chamado restrição de crescimento intrauterino, e isso já se sabe que tem relação muitas vezes com infarto ou morte súbita aos 40, 50 anos. Existe essa relação direta. Então, esse processo pode ser simplesmente da genética, pode ser simplesmente da constituição do novo corpo. Foi isso que a gente quis chamar. Obviamente que sempre vai ter algum percentual de relação com a consciência que está ressomando, mas aí podem existir agravantes ou atenuantes nessa relação. Então foi isso que a gente quis chamar. Pedro.